Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Benegas e hoje nós vamos dar continuidade à matéria de História, abordando o tema A Origem do Totalitarismo. Esse tema corresponde aos módulos 21 e 22 da apostila de História. Vamos lá começar? Então, primeiro slide aqui para vocês, vamos discutir um pouquinho sobre as origens do totalitarismo. Lembrem-se, pessoal, que nós estamos estudando o período entre guerras, tá? Então, vai do final da Primeira Guerra Mundial, que é 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, que é o ano de 1939. Nesse contexto, aconteceu a crise de 1929 e o surgimento dos regimes totalitários na Europa. Nós podemos definir os regimes totalitários como totalitarismo de direita, o nazismo e o fascismo, e o totalitarismo de esquerda, que é o stalinismo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva do período entre guerras, nós vamos entender o porquê surgiram esses regimes totalitários na Europa, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, basicamente, nós temos dois grandes motivos para a origem do totalitarismo nos países europeus. Tá? A primeira questão é a crise de 1929, onde ela não afeta só os Estados Unidos, mas todos os países que dependiam economicamente dos Estados Unidos, que é o caso da Inglaterra e da Alemanha. Assuntos serão abordados na aula de hoje e na próxima aula. E também o fortalecimento da União Soviética no socialismo, aonde nós vamos ter um líder totalitário chamado Joseph Stalin. Tá? Então existia um grande temor que, com os efeitos da crise na Europa, as ideias socialistas adentrassem no continente. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter a origem do sistema totalitário, aonde a definição de totalitarismo seria um governo que ele atua tanto na esfera pública como na esfera privada. É um governo onde esse líder, né, no caso do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha, ele tem total controle do ponto de vista político e do ponto de vista privado da sociedade. Ou seja, o regime totalitário, ele coloca no Estado, e o Estado na figura do líder, o total controle dessa vida pública e da vida privada. Nós vamos abordar as grandes características do totalitarismo. Mas uma questão que eu quero ressaltar nesse slide é a principal diferença do totalitarismo de direita com o totalitarismo de esquerda. Então, se vocês observarem nessa imagem aqui, nessa charge, aqui nós temos a grande diferença do totalitarismo de direita com o totalitarismo de esquerda. O porquê? Vamos lá. Para evitar que as ideias socialistas entrassem na Europa, como que você percebia na prática essas ideias socialistas? Na crise de 1929, muitos trabalhadores perderam seus empregos, passaram a ter dificuldades e eles passaram a utilizar do socialismo como forma de reivindicar os seus direitos. Então, dentro dessa perspectiva, surge o sistema totalitarista de direita, aonde a burguesia, com medo do socialismo, então vamos relembrar o que a gente viu lá na formação da União Soviética, tá? Quando a União Soviética ela se tornou um sistema socialista, a propriedade privada dos meios de produção ela foi tomada pelo Estado e passou a ser controlada pelo Estado. Então, vamos dar um exemplo. Se o socialismo entrasse ali na Itália ou entrasse na Europa e essas ideias socialistas fossem difundidas, esses burgueses, grandes empresários que eram donos de fábricas ou um grande fazendeiro que
que era um latifundiário, tinha uma grande extensão de terras, ele correria o risco de perder esse bem que ele tinha e que esse bem passasse a ser controlado pelo Estado. Então, tanto Hitler como Mussolini, ele vai se apoiar nessa ideia de que ele seria o grande protetor, esses homens seriam os grandes guardiões dos interesses dessa burguesia, fazendo com que o Estado protegesse o burguês dessas manifestações, dessas reivindicações que estavam ali contidas nessa insatisfação que surgiu, da crise de 1929. Então, basicamente, a burguesia ela iria apoiar essas figuras, esses líderes totalitários para subir no poder e impedir ao mesmo tempo que o socialismo entrasse no país, tá? Então, a grande característica do regime totalitário de direita, é o apoio da burguesia nessa questão relacionada ao poder, ascensão ao poder. Já o socialismo, ele é totalmente um regime anti-burguês, ou seja, se eu tenho a ideia de controlar os meios de produção, controlar essa fábrica, controlar esse latifúndio, eu vou contra a visão da burguesia. Então, enquanto no totalitarismo de direita nós temos o apoio da burguesia a esse regime, no regime socialista nós temos uma característica de anti-burguês, ou seja, a burguesia não estava interessada no sistema socialista. Porém, nós precisamos aprofundar um pouco a visão do regime totalitário de maneira geral. Por quê? Porque mesmo no totalitarismo de direita quanto no totalitarismo de esquerda, nós temos muitas semelhanças. Então eu separei aqui 4 tópicos importantes para nós vermos as semelhanças dos regimes totalitários, porque mesmo sendo um regime totalitário de esquerda, no caso do stalinismo, ele tem semelhança sim com o regime totalitário de direita. Então, politicamente falando, o sistema totalitarista ele tem a supremacia total do Estado, ou seja, o Estado é como se fosse um grande protetor da nação, tanto da visão da direita quanto na visão da esquerda. Ou seja, na visão da direita, o Estado ele protege os interesses da burguesia, criando até na Itália, por exemplo, as leis trabalhistas que acabam fazendo com que diminua-se as manifestações contra os donos dessas empresas, contra os burgueses, tanto no de direita quanto no de esquerda na questão política. Nós temos uma grande exaltação ao nacionalismo, um nacionalismo exacerbado, né? Ou seja, se exalta muito a figura da nação e o desprezo às práticas democráticas, aonde na figura do grande líder nós temos o direcionamento do desenvolvimento da nação, que sempre está ligado ao militarismo. Então, o que eu gostaria de exaltar nessa questão é que eu não quero que vocês pensem que o militarismo é criar apenas um exército forte, um exército bem armado. Não é isso. Mas a visão política da sociedade, ela acaba sempre ligada ao militarismo. Então, eu vou ter uma grande indústria focada na produção dessas armas. Nós temos um militarismo da própria sociedade, ou seja, o desenvolvimento do militarismo na política, ele é muito grande, tá? Aí nós atrelamos a questão econômica, porque nós temos também a proteção à indústria nacional, o fortalecimento e a diminuição das importações
e fazendo com que essa indústria nacional ela se focasse principalmente na questão militar, aonde o Estado acabaria por absorver boa parte dessa produção, fazendo com que esses burgueses que foram afetados pela crise de 1929 acabassem recuperando a sua economia, porque agora é o Estado que está absorvendo a sua produção, como também a realização de obras públicas. Da mesma forma que o New Deal fez nos Estados Unidos, onde o Estado injeta dinheiro na economia, no totalitarismo nós temos essa questão relacionada ao Estado movimentar a economia, fazendo investimentos em obras públicas para geração de emprego e assim por diante. Tanto no totalitarismo de direita quanto de esquerda, nós temos também na questão social o grande apelo às massas. Eu vou passar para o próximo slide para vocês darem uma olhadinha. Nós temos na figura do grande líder, como vocês estão vendo aí no Hitler, nos seus discursos, um apelo muito grande à população. Ou seja, o discurso ele sempre era voltado para a população, onde tudo era feito para benefício dessa população. Então, esse discurso sempre focado e sempre apelando às massas populares, ele acaba fazendo, de certa modo, a popularidade desses líderes, onde o líder, para ser carismático, ele precisa apelar para o povo o tempo todo. Tá? Então, voltando no slide anterior, nós temos a questão da cultura também, que é muito importante. Primeiramente, nós temos a questão da censura, aonde não eram todas as informações que eram vinculadas pelos meios da imprensa. Como eu falei, o Estado ele tem o controle da esfera pública como da esfera privada. Ou seja, o Estado determina o que os jornais podem ou não divulgar, o que na rádio pode ou ser não comentado. Até a música ela era controlada e caso não fosse aprovada pelo Estado, essa música não poderia ser vinculada. Nós também temos um controle muito grande do sistema educacional, aonde as ideias que eram defendidas por esses líderes totalitários passavam a ser implementadas, ou seja, a escola era o berço de todo o sistema educativo focado nesse sistema totalitário, tá? Então, a arte ela vai ser um instrumento muito forte, muito poderoso na questão relacionada à popularização do sistema totalitário. Ou seja, tanto no cinema, quanto na rádio, quanto nas pinturas, nas esculturas, nós vamos ter sempre a cultura de maneira geral exaltando o regime totalitário, tanto de direita quanto de esquerda, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho do fascismo, tá? O fascismo que aconteceu na Itália. Então, aqui nós entramos no módulo 22, aonde nós temos o regime totalitário fascista. Então, vamos ver aonde surgiu o fascismo e como ele vai ser divulgado dentro do sistema europeu. Bom, vamos voltar à Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que a Itália ela estava do lado da Tríplice Aliança, portanto ela lutava, do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Por mais que ela estivesse do lado, ela estava neutra, e ela passou para o lado da Tríplice Entente, onde ela terminou a guerra como vencedora. Então fizeram várias promessas para a Itália passar para a Tríplice Entente, mas nem todas elas foram cumpridas, tá? Uma das questões mais complicadas dentro da Itália era que a Itália teve a sua participação na guerra, mas os custos financeiros
desse envolvimento não foram recuperados. Então, a Itália já passava por uma série de problemas econômicos antes mesmo da crise de 1929. Então, é nesse ambiente onde nós temos a Itália afetada pela guerra, surge o Benito Mussolini, criando a organização Fácio de Combatimento, que vai ser o embrião do Partido Fascista, né? O partido totalitário aí do Mussolini. Então vejam nessas imagens, tá? Aqui o Benito Mussolini, ele foi um soldado da Primeira Guerra. Na segunda imagem, o Benito Mussolini já como Dulce italiano. Sempre quando você ouviu a palavra Dulce, ela quer dizer líder. E essa imagem aqui, ela é importante para a gente entender o que da onde surge o totalitarismo, tá? Então, a palavra fascismo ali no sistema totalitário de direita, essa palavra, fascismo, ela vem de faces lictores, tá? Faces seria um machado, como vocês podem ver aqui, e em volta dele feixes de madeira que estavam amarrados a esse machado. E por que é daí que surge o fascismo? Tá? O lictores, ele vem lá do antigo Império Romano, aonde quando os magistrados eles iam passar, o lictores, que era o guarda que conduzia a marcha desses magistrados, ele carregava uma faixes, né? Ele carregava esse machado com esses feixes amarrados. Então, dentro dessa perspectiva, surge a palavra fascismo, que é o homem que leva a faces, né? O lictores, que seria esse guarda, esse grande líder que conduz ali os magistrados na época do Império Romano, tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Bom, então o que vai acontecer? Conforme foi passando o tempo, começaram a surgir várias greves, várias manifestações contra os problemas, contra o desemprego que rolava lá na Itália, e o Mussolini ele passou a organizar milícias, tá? A milícia que ele organizou ficou conhecida como Camisa Negra, tá? E esses milicianos, eles basicamente eram um grupo que perseguia e combatia o socialismo, o comunismo, o anarquismo com o uso da violência. Então, esses grupos eles ficaram extremamente famosos na Itália por perseguir aqueles que eram socialistas ou anarquistas. E ele vai ganhar uma certa popularidade, principalmente pela burguesia, porque eles conseguiam conter um pouco com o uso da violência essas manifestações. E o grande líder dos camisas negras, tá? Era o Benito Mussolini. Bom, então o que vai acontecer? Estava ameaçado na Itália uma grande greve geral. Os comunistas eles estavam, né, insatisfeitos com a condução do governo italiano, já que a Itália era uma monarquia parlamentarista e a forma que era conduzida o governo não agradava a população, já que eles não conseguiam resolver os problemas econômicos do país. Então, diante dessa greve geral, aconteceu a famosa Marcha sobre Roma, que seria o quê? Mais de 50 mil camisas negras, como vocês podem ver nessas duas imagens aqui, marcharam até Roma, exigindo que o governo do Vítor Emanuel III
colocasse ordem no país, porque o que trazia desordem na visão do Mussolini eram essas greves. Lembrando que o Mussolini ele era apoiado pelos donos das fábricas que estavam tendo que lidar com essas greves, com essas manifestações que os comunistas faziam o tempo todo. Então, a gente fala que a Marcha sobre Roma ela é importantíssima para a origem do fascismo italiano, porque foi a partir dessa manifestação, desses 50 mil camisas negras, que o Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, vai colocar o Benito Mussolini, que na época já era deputado, no cargo de primeiro-ministro italiano. Então, lembrando que no sistema parlamentarista, quem governa é o primeiro-ministro juntamente com o parlamento. Então, a nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro vai começar a ser introduzida na Itália o fascismo, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos com o governo fascista. Então, logo que assumiu o poder, o Mussolini ele vai começar a implementar na prática as características de um regime totalitário, tá? Então, basicamente, todo mundo que se opunha ao governo ou era preso ou era morto, tá? A censura vai ser colocada para fazer com que a população não tivesse acesso às informações, somente as informações que o governo queria, tá? E ele exigiu cada vez mais poderes, que os poderes eles fossem concentrados nas suas mãos, tá? Esse deputado comunista da época, o Diácono Matteotti, ele era um homem que era comunista, então contrário ao totalitarismo de direita. Ele vai fazer várias críticas ao regime do Stalin e ele vai acabar sendo assassinado dentro desse governo, ou seja, é a eliminação dos opositores políticos, tá? Então, dentro desse contexto, nós vamos ter aí o fortalecimento de Mussolini como poder. Ele vai começar a criar uma série de leis que a gente chama de leis de exceção. Essas leis de exceção, elas passam a fortalecer o poder de Mussolini. Então, quais são as leis de exceção? Uma das grandes características dos regimes totalitários são a extinção de todos os partidos políticos, com a exceção do partido totalitário, que no caso é o fascismo. Na Alemanha acontece a mesma coisa, na União Soviética acontece a mesma coisa, tá? Suprimindo o direito de greve, era proibido fazer greve na Itália, e acaba a liberdade de imprensa, ou seja, só poderia ser divulgado aquilo que o Estado permitisse. Ou seja, com as leis de exceção, foi consolidado o totalitarismo na Itália. E eu vou ler aqui para vocês uma frase que simboliza o regime totalitário, aonde o Mussolini diz: nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E o Estado era personificado no Mussolini. Ou seja, se você colocar alguma prioridade acima do Estado, alguma coisa fora do Estado e alguma coisa contra o Estado, você está indo ao mesmo tempo contra o Mussolini. Então, a partir dessas leis de exceção, ele se torna o grande dulce, o grande líder do país, tá? Na Alemanha, nós vamos ter também, na figura do Führer, o líder, tá, da nação, a mesma coisa. Bom, porém, nós vamos ter mais uma característica importante para a gente ressaltar em relação ao fascismo italiano, tá? Existia um grande impasse dentro da Itália que a gente tem que voltar lá para a unificação italiana, aonde quando a Itália foi formada como país, ela anexou os estados da igreja, os estados papais,
fazendo com que o país se unisse em uma coisa só. Lembrando que a Igreja Católica tinha esse território, né, os estados papais, os estados da Igreja, há mais de 1000 anos. E agora esse território foi confiscado pelo governo italiano no período da unificação. Então gera-se o que a gente chama de questão romana, aonde a Igreja Católica ela não reconhecia a Itália como país unificado e a própria Itália não reconhecia o Estado romano. Ou seja, existia uma grande discordância entre esses dois estados. Então, o que vai acontecer? O Mussolini sagazmente chama o Papa, que é o Papa Pio XI, o Pio XI, para a assinatura de um tratado de paz entre a Igreja Católica e o governo italiano, que é chamado o Tratado de Latrão, aonde nesse tratado a Itália reconheceria o Vaticano como Estado soberano, ou seja, é criado o país Vaticano, que atualmente é o menor país do mundo. Para vocês terem uma ideia, tem uma população de mais ou menos 400 pessoas. O Vaticano ele é uma praça que fica dentro de Roma, né, a capital da Itália, e agora o Vaticano vai ser governado pelo Papa. E em troca, a Igreja Católica reconhece Mussolini e apoia Mussolini no seu governo fascista. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: para pensar, o regime totalitário, ele pode ser muito questionado, porque o governo ele influencia na sua vida privada, ele quer controlar a sua religião, ele quer controlar a sua música, ele quer controlar o seu comportamento. Então ele pode se tornar muito impopular. Agora veja bem, a Itália, ela era um país extremamente católico e agora eu tenho o Papa apoiando esse líder. Ou seja, a população, quando fica sabendo da criação do Vaticano, e é claro, o Papa elogiando Mussolini, a popularidade desse líder ela salta absurdamente. Para fecharmos o assunto fascismo, temos que falar sobre a crise de 1929. Lembrando que até então não tinha rolado a crise, né? O próprio Tratado do Latrão ele foi criado no ano de 1929. Então, o que vai acontecer? A crise ela vai resultar no Mussolini a intensificação do regime totalitário. Ou seja, o que ele vai fazer para salvar a Itália da crise, tá? Ele vai intensificar a produção de armas, porque ao mesmo tempo ele vai começar a sua política imperialista. O que ele vai fazer? Ele vai começar a atacar os países africanos para que eles se tornassem fornecedores de matéria-prima da Itália e mercados consumidores da Itália. Então, dentro desse processo, o Mussolini ele vai intensificar a produção de armas, que vai fazer a indústria bélica aumentar. Aumentando a indústria bélica, aumentam os empregos. Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa política imperialista, ele está, através da intervenção do Estado, salvando a economia italiana. Então, dentro desse processo imperialista, começa a grande propaganda que vai aumentar ainda mais a popularidade do país, fazendo com que aquela grande ideia que existia do Império Romano, que era a conquista de vários territórios, né? Lembrando que o Império Romano ele é localizado, né? Roma, né? A capital da Itália. Então, dentro desse contexto, o Mussolini, como essa figura de Dulce, essa figura de grande líder, vai ter uma grande propaganda em cima dele que vai aumentar cada vez mais a sua popularidade.
fazendo com que o fascismo ele se torne modelo para o Hitler colocar o nazismo na Alemanha. Então, nós temos a tendência de falar muito do nazismo, porém o fascismo ele é a base do regime nazista. Certo, pessoal? Então, hoje nós vimos o módulo 21 e 22. Façam os exercícios desse módulo. Na próxima aula eu corrijo. Tá certo? Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.